Amit, sejam muito bem-vindos ao canal Papo Cálido mais uma vez. Vamos lançar aqui um corte de uma das nossas lives. Esperamos que vocês gostem. Se gostarem, deixa a curtida, compartilhem com os amigos de vocês, se inscrevam no canal e ativem as notificações. Muito obrigado. O Pisa é uma coisa difícil de entender, né? Vamos começar. O Pisa é uma cidade belíssima, né? Tem a Pisa torre e tudo mais. Tá torto, igual a torre. Tá torta, porque eu vou te falar, cara, é uma cidade muito turística e que precisava, né? E precisava de um clube de futebol ali para representar bem a cidade, né? O Pisa nunca foi uma grande unanimidade, né? Nunca foi uma equipe que você via fazer grandes campanhas, coisas do tipo. Mas na Série B foi um ponto fora da curva, né, na edição passada. Porque o Pisa aí lutou ativamente, né, pelo acesso, com o Lorenzo Luca ali comandando o ataque. Era um time muito interessante o Pisa. Mas na virada de temporada de agora, o Pisa não está conseguindo repetir, né, o mesmo futebol. Então vem decaindo bastante na tabela, e o que aconteceu foi a demissão de técnico, a chegada do Luca D'Angelo, e a equipe tentando sair da lama, né? Porque o Pisa é o 18º, né? Abre ali a zona de descenso, né? Entre os que vão direto, né? Porque o 16º e o 17º jogam ali os playoffs, e do 18º ao 20º cai diretamente sem vaselina, né? Direto e reto. Então o Pisa surpreende porque da oscilação, né, de uma temporada tão positiva para uma tão negativa. Muita coisa precisa se corrigir para a equipe aí conseguir evitar um rebaixamento, porque a equipe só conseguiu sua primeira vitória na rodada passada contra o também desesperado Perugia, né, que acho que a gente vai falar daqui a pouco dele. Mas a situação do Pisa é muito delicada e precisa de muita atenção. Mesmo tendo aí alguns jogadores interessantes, né? O Ettore Gliozzi, o famigerado Ernesto Torregrossa, que foi apresentado com honras e pompas ali na frente da Torre de Pisa, Federico Barba, o ex-Bolonha e jogador da seleção húngara, o Adam Nagy. Então aí tem uns nomes interessantes a equipe do Pisa, mas agora não tá rendendo, né? Parece que a saída do Lorenzo Luca deixou as coisas piores ali na Toscana. Fora o Morutan, que tem jogado muita bola lá, né? Sim. Neste momento. Para mim é o destaque do time. Assim, se eu tivesse que apontar um, eu botaria o Morutan fácil. O Pisa, para quem não conhece muito bem a história do clube, ele também é bicampeão da Série B, tem uma história aí bonita na segunda divisão, e tem 2 mitropas, né? Tem 2 torneios aí internacionais no currículo. Então o time do Pisa não é pouca coisa, né? Tem aí uma certa tradição, vamos dizer assim. Embora não seja tão tradicional na Série A, né? Mas as divisões inferiores é uma equipe muito tradicional, uma equipe muito famosa, sempre presente, né? Bom, vou passar a palavra para o Stefano, mas vou trazer aqui um pouquinho do Bernardo aqui, que ele tem dito, que ele lembrou um ponto que eu, inclusive, eu não anotei, mas eu anotei mentalmente, eu ia fazer essa observação, Renan. O Pisa que bateu muito na trave na temporada passada, né? Foi até a final do playoff e perdeu, como o Bernardo está trazendo aqui, exatamente para o Monza, que acabou sendo campeão do playoff, né? Se é que dá para dizer assim, né? Ganhou a série dos playoffs ali e subiu. O Pisa acabou permanecendo na BKT. E aí o Bernardo está dizendo que ficou muito triste com a derrota do Pisa para o Monza no final do playoff. Mereceu subir. Realmente, pelo sprint de campanha, nem o sprint final, né? Porque o Pisa chegou a liderar a competição por algumas rodadas na temporada passada. Aí ficou aquela troca maluca que toda rodada tinha ali da 14ª para frente, todo mundo era líder. Cremonese, Benevento, Brescia, todo mundo ali chegou a ser líder, Monza. Então, assim, aí no final das contas, Monza Pisa e Monza acabaram ficando ali de fora do acesso direto, mas foram aos playoffs, e o Monza acabou subindo. O Robson dizendo aqui, derrota de forma traumática para o Pisa. Aí o Bernardo ainda, ter demitido o D'Angelo, que é uma outra observação que eu ia fazer a tua fala, Renan. Eles voltam a... Cara. Tava na ponta da língua. Então vou deixar o Stefano falar. O Stefano vai... Não vou deixar o Bernardo. Bernardo é nosso convidado, ele tem que participar, não tem essa?
ter demitido o D'Angelo ao final da temporada passada foi um erro crasso. Felizmente ele voltou agora, de fato. O time se perdeu quando trocou de treinador e não conseguiram absorver a filosofia. Acho que o D'Angelo consegue aí puxar o Pisa de volta, tanto é que agora já começou a retomada aí, né? O Pisa chegou a ser, outra observação, Renan, o Pisa chegou a ser o lanterna da competição há 2 rodadas atrás, e agora já está ali na boca para sair do descenso direto, né? Então, assim, eu acho que o Pisa tem potencial, inclusive, para brigar por mais do que ficar ali se salvando para ser rebaixado. O Bernardo ainda falando, uma das grandes contratações do Pisa foi o Tramoni, espero que consiga render. E, bom, agora eu vou passar a palavra para você, Stefano, para você fazer as suas considerações. Está contigo. Para iniciar, um dado curioso, né, gosto muito dessa questão da curiosidade dos clubes italianos, é que o diretor esportivo do Pisa é irmão gêmeo do Chiellini, né, do zagueiro da seleção italiana, da Juventus, que agora está no Los Angeles. É o irmão gêmeo dele e vem trabalhando nessa equipe desde da temporada retrasada, se não me engano. Também, obviamente, tem mão nas contratações, né? Até foi citado o Tramoni, né? É uma promessa contratada junto ao Cagliari, foi um investimento de 3 milhões de euros, né? Para o Pisa é muita coisa. Só que eu acho que o Pisa, na última rodada, por exemplo, ganhou de 3-1 e ganhou bem, né? Não foi o Perugia, que até surpreendeu na temporada passada. Foi uma vitória, assim, muito boa para o Pisa, né? Conseguiu respirar um pouquinho, mas a grande falha que eu considero da equipe do Pisa é o setor defensivo, né? O Pisa tem a segunda pior defesa da Lega BKT, perdendo para o Como, né? Aliás, ganhando só do Como, né? Digamos assim. Como tem a pior defesa. E tendo em vista isso, né? Apesar dos pesares, o Barba, né, o zagueiro titular da equipe do Pisa, vem atuando muito bem, né? Eu acho que, apesar das questões dos resultados do Pisa não estarem acontecendo, né, o D'Angelo é um ótimo treinador, está começando a acertar o setor defensivo aos poucos, né? Pelas rodadas que aí vem para o Pisa, pode complicar um pouco, que pega o Parma em casa, depois vai a Palermo, né? Vai atuar contra o Palermo, né? Pode complicar um pouco essa guinada aí, né? Que agora vem de um empate e uma vitória. Já é um recomeço para o Pisa, né? Eu acho que a tendência é uma melhora, né? Pelo elenco que formou, né? Pelas contratações que fez, né? Na temporada passada foi muito bem. E se esperava realmente muito mais, como a gente vem comentando, se esperava que o Pisa fosse surpreender de novo. Não foi o caso. Desculpa. E até pela questão que o Bernardo colocou, né? Essa situação do D'Angelo realmente parece que mexeu um pouco com o ambiente do Pisa, com o elenco como um todo, né? Mas hoje parece que o Pisa está começando aos poucos a se estabilizar e voltar a desempenhar um bom papel. Só um adendo. O dono do Pisa é um bilionário chamado Alexander Knaster, americano. Ele foi considerado pela Forbes, está entre os 400 homens entre as 400 pessoas mais ricas do mundo, segundo a Forbes, né? Com um patrimônio aí de um pouco mais de 2 bilhões de dólares. Então, dinheiro não é o que falta, né? De fato, não é o dinheiro que falta. O elenco do Pisa é um elenco, assim, para a Liga B, inclusive, é um elenco que eu considero forte. Era o projeto em si, assim, o projeto técnico, né? O projeto de fazer o time em campo desempenhar. Acho que tem o quinto elenco mais valioso da BKT, sim, né? Então, pois é. Mas, que nem eu disse lá no começo da minha fala, eu não acho que o Pisa vai ficar aí tanto tempo, não. Acho que se bobear na próxima rodada já consegue ali se livrar. Não passa talvez empata em pontos com a Cittadella, mas a Cittadella vai jogar também. Sim, mas eu acho que aí, mais 2 rodadas, eu acho que eu suponho que possa já
sair dessa zona desconfortável. É um elenco assim que você olha e você fala, não tem elenco para estar onde está. Então, assim, já foi corrigido em tese o problema, eles trouxeram o treinador que está ambientado com um clube e, de fato, eu não acho que vai ficar lá por muito mais tempo, não. Como eu disse, alguns destaques que eu vejo no time nessa temporada, acho que o principal é o Morutan, mas o Bernardo pode também falar, o Renan acabou não falando, dos seus destaques. Gliose, ele falou Gliose. O Gliose, isso, o Gliose. Gliose que agora tem até uma brincadeira que a própria Lega soltou, né, que o Gliose está on fire, de fato, ele começou a jogar, mas para mim é o Morutan. Falta o Marinho ser mais consistente também, né? O Marinho que foi uma das contratações feitas, inclusive, pelo Pisa, né? E ainda não está, assim, 100%, né, do que pode render. Mas, bom, Bernardo, alguma consideração a mais do Pisa? Senão a gente vai passar para o próximo, que é o Perugia. Esperar aqui, enquanto isso eu vou ler alguns chats aqui. Robson dizendo, acho que o Pisa agora, com a chegada do D'Angelo, deve melhorar bastante. Acho que é uma unanimidade aqui. Não sei se algum de vocês pensa um pouquinho diferente aqui do que o Robson está dizendo. E o Hércules dizendo, Di Carmine fez um golaço contra o Pisa. Deixa eu ver se ficou mais algum comentário para trás. Acho que não, acho que eu li todos. Bom, vou considerar que o Bernardo não tem mais nenhuma consideração. E aí, curtiram o corte? Se curtiram, não se esqueçam de deixar o joinha, compartilhar com os amigos de vocês, se inscreverem no canal e ativar as notificações para não perderem nenhum conteúdo. Além disso, nos sigam nas nossas 3 redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, @papocalcio. Nos vemos numa próxima. Grazie a tutti e arrivederci.